pessoas te veem, ó. Sim. Cara bonito, charmoso, acha que você já era playboy, tinha muito dinheiro, virou família rica. As pessoas, infelizmente, têm essa crença. É. Conte pra galera como é que era a sua vida antes. O que era o Thiago Finch de 5, 10 anos? 5 anos. Quando você começou a sua vida, cara? Porque eu sei, gente, eu acompanho, né? Muita gente que já conhece ele acompanha, que ele ficou vários finais de semana sem sair, ficava em casa, pagando um preço, um sacrifício. 205. 205 final de semana? Finais de semana em casa. Sem balada. Festas ou qualquer outra coisa. Sem nada, só pra pagar um preço pra chegar onde você chegou. Exato. Tá, mas antes de você entrar no mercado digital, o que você fazia na sua vida? Antes de eu entrar no digital, eu estava correndo para conseguir o mesmo objetivo que eu quis entrando no digital. Ficar rico. Poder comprar as coisas que eu queria e tudo mais. Com quantos anos você já imaginou que você queria ficar rico? É difícil responder essa pergunta. Eu acredito que desde o dia que eu nasci. Mas eu comecei a empreender mesmo aos 12 anos já. Eu gostava muito de jogos, né? E resolvi ganhar dinheiro com isso. Então eu gravava os jogos ali de computador e tal e vendia para os meus amigos da escola. Você era tipo um hackerzinho? Era um hackerzinho lá que pegava os joguinhos e vendia para eles e eu também às vezes cobrava um valor um pouco a mais ali, R$5, para ir na casa da pessoa instalar o jogo no computador dela. Isso aos 12 anos. Por volta dos 13, 14 eu abri uma loja física, porque aos 12 eu atendia as pessoas também na minha casa, não só vendia na escola, mas eles iam na minha casa e minha mãe não gostava, porque entrava muita gente na minha casa. Você vendia muito então? Eu vendia já os joguinhos lá de computador. Eu queria ganhar dinheiro nessa época, justamente porque, inclusive, muitas motivações que eu já tive, elas vieram com base nas coisas que eu queria comprar. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque se você me perguntar o seguinte, qual foi o seu propósito para você querer ter essa vontade para ficar rico? Comprar o que eu quero. E as pessoas pensam muito que propósito tem que ser algo muito mirabolante e tal, quero mudar o mundo. Não, inicialmente, seu propósito deve ser satisfazer você mesmo, com algumas coisas. E é o que eu quis no início. Então, eu tinha muita vontade de comprar um computador nessa época, que eu não tinha dinheiro, minha mãe não podia comprar para mim, ela não tinha dinheiro também para poder comprar, e era um computador para jogos. Eu cheguei a pedir para ela, claro, que menino de 12 anos não vai pedir um computador para a mãe se ele quer um computador. Minha mãe infelizmente não pôde comprar para mim. Daí eu decidi, ok, eu vou fazer acontecer, eu vou começar a vender esses jogos aqui para comprar as coisas que eu quero. Essa foi uma das minhas primeiras motivações para tentar empreender, né? Dentro de casa? Dentro de casa. Você conseguiu ganhar R$5 para ir na casa dos amigos. Isso. Instalar os jogos. Instalar os jogos. Isso com o quê? 14 anos? Não, 12? Isso aos 12. A minha mãe, ela tem uma loja pequena de confecção, calçados, e ela sempre também foi fazer viagens, né, para São Paulo e tal, para comprar as roupas, coisa de pessoas do interior. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, João Malevade, que se chama, se eu não me engano, tem 80, 90 mil habitantes. E nessa lojinha dela, o que eu fiz aos 14 anos foi, um dia eu entrei, sem falar nada com ela, subi no estoque de calçados, que ficava no segundo andar, que era só um cubículo, sabe? É estreito, ele é quase dessa largura aqui, e ali tinha as prateleiras com calçados. O que eu fiz? Eu arredei a metade das prateleiras para trás e preguei réguas na parede. Eram umas réguas para eu colocar as capas dos jogos e vender ali, porque eu queria ter um negócio físico. Eu falei para ela, eu vou vender aqui agora os meus jogos. As pessoas vão vir aqui. E ninguém sabia que eu tinha loja lá, era só no boca a boca, porque para se chegar lá você tinha que entrar na loja, inclusive para subir escada, você se espremia entre outra prateleira para conseguir subir e saber que eu estava ali em cima. Então, aos 14 anos eu já tinha esse negócio dessa forma. Cara, sua visão já ali diferente demais, porque o cara de 14 anos hoje, pra ter essa visão, ele tá preocupado só em... O jovem de 14 anos tá preocupado hoje, se for bem, eu já até esqueci. Free Fire. Free Fire, pior que é verdade. O Free Fire hoje, esses joguinhos, eu acho que estão dando dinheiro, né, de algum modo. Muita grana, velho. No passado, não. A galera hoje também tá muito preocupada com jogar futebol. Cara, mas do nada o negócio físico, colocou jogos no boca a boca, a galera ia lá e comprava assim... Comprava, e era engraçado porque as pessoas também passavam a falar que existia ali uma loja de games, de computador, etc., de PlayStation 2 na época, e aí começavam a ir pessoas mais velhas, né? 30 anos, 40 anos, então eu passei a lidar também com um público mais velho já, muito novo. E quando elas chegavam na loja, elas perguntavam, o dono está aqui?
Mas era eu, tinha 14 anos, todo magrinho ali, cheio de espinhas e eu falava, não, tá... Eu sei que acreditava que você ia ficar rico vendendo jogos em casa? Acreditava, né? Porque você acreditou no projeto e executou, né? Ou não? Sim, eu acreditava de certo modo. Eu tinha uma intuição que talvez não poderia ser com isso que eu ficaria rico, mas que pelo menos eu conquistaria uma liberdade financeira que ninguém da minha idade tinha, nenhum dos meus amigos tinha, já fazendo aquilo. Então é isso que eu pensava. Para você chegar nessa visão, você tinha lido algum livro com 14 anos, 12 anos, alguém te deu conselho, você viu algum vídeo, o que foi? Porque assim, para um menino de 14, 12, 13, 14 anos, abrir isso aí, ou é o pai e a mãe orientando, ou ele leu alguma coisa e viu um vídeo. O que foi que mudou isso, não sei? Você lembra? Não, eu não tinha... Nessa época eu me lembro que eu ainda não havia tocado em nenhum livro motivacional de autoajuda, sobre finanças, nem nada disso. Eu não tive também incentivo dos meus pais, inclusive a minha mãe no dia que eu arredei as prateleiras não gostou muito. Inclusive depois disso, tá? Só abrindo um loop aqui, eu fui para um cômodo do meu pai. Meu pai tem 2 cômodos na cidade. Eu fui para um cômodo que é justamente acima do lugar onde ele trabalha. E quando eu fui para lá, ele me cobrava o aluguel. Eu tinha que pagar o aluguel. Seu pai é mercenário, hein, Exato, cara? eu tinha que pagar o aluguel para ele. Então, mas nessa época, aos 14, eu não tinha nenhum incentivo. Os meus pais sempre quiseram que eu estudasse muito, muito. Então, eu não sei exatamente de onde veio essa vontade. Eu acredito que foi simplesmente pelo fato ali de eu querer comprar algo que eu não podia e eu não tolerava isso. Eu nunca tolerei, sabe, deixar de ter dinheiro para comprar algo que eu quero. E eu queria muito comprar um computador para jogar os jogos e eu não tinha como fazer isso. A minha mãe não podia comprar para mim, eu pedia sempre para ela. Eu lembro que eu queria jogar um determinado jogo na época e o meu computador não rodava e eu estava juntando ali essa grana com os jogos que eu vendia e cheguei a alugar um computador de um amigo meu porque eu não aguentava. Top, eu nunca vi isso, alugou o computador de um amigo. Eu aluguei o computador de um amigo meu para poder rodar aquele jogo. E parece coisa assim, parece encenado, o que eu estou contando aqui só para ficar mais emocionante, mas eu estava jogando esse jogo e no dia que eu estava prestes a zerá-lo, né, a finalizar o jogo, depois que eu aluguei... O computador queimou. Eu lembro, tá? R$70 por dia é o que ele estava me cobrando para ficar com o computador dele. E eu estava na minha loja de games ainda, porque ali eu já estava muito ansioso para jogar aquele jogo, eu queria comprar aquele negócio. Eu lembro que no dia que eu estava prestes a zerar, faltando ali 20 minutos, ele veio e falou, eu não posso alugar mais, eu tenho que levar o computador embora. Cara, eu quase chorei. E eu falei para mim mesmo o seguinte, quer saber? Eu não vou jogar mais. Eu vou ganhar dinheiro até o ponto de eu conseguir comprar um caminhão de computador. É isso. Eu não quero comprar só um, eu quero comprar um caminhão agora, porque o sentimento de eu não poder fazer o que eu quero... Por causa de não ter dinheiro. Por causa de não ter dinheiro é horrível. Eu não tolero isso. Eu não quero continuar assim a vida toda. Aí começou aí. Isso é legal, viu, gente? Quando você está assistindo a gente aí, ó, e quando você passa um momento difícil da vida, que você quer com... Eu já passei por isso, tá? Não ter as coisas que eu queria comer em casa, já passei por isso. De não ter computador também, de não ter a roupa legal, as coisas. Eu morei em lugar invadido e assim, não é mudando um pouco do assunto aqui, ó. A mesma revolta que ele teve, eu tive comigo. Eu não aceitava morar naquilo, cara. Vi minha mãe passar por aquilo. Cheguei em casa, não ter o que eu queria comer, entendeu? Isso é legal, cara. Quando você tá com uma revolta dentro de você, usa ela a seu favor, vai pra cima. Não aceita e vai até o fim, igual no caso dele, ó. Eu não aceitava, eu vou ter um caminhão e foda-se. Eu falei... Se você quer ter, vai e executa esse trem. Eu falei uma coisa para uma pessoa esses dias que eu acho muito, muito importante. Tem muita gente que está se vendo no fundo do poço, está se imaginando, está só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue. E você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é. Sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa. O desconforto é muito precioso. Ele é muito precioso. Eu só fiz grandes coisas na minha vida porque eu estava desconfortável. Eu não tolerava aquilo. A partir do momento que você tolera a sua situação, onde você está, morreu para você, acabou. Napoleão Hill já mesmo fala, né? Só uma coisa no mundo para a qual não há remédio, a falta de ambição. Confortável é uma dádiva. Isso é um ouro que você tem nas mãos. Você não tem ideia. Você acha que, ok, estou desconfortável, estou tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira? Se tivesse dado certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida. Então isso não é papo de coaching, tá? Porque eu não sou coaching.
Inclusive, as coisas que eu falo são coisas que eu já vivi, beleza? Eu não fico repetindo coisa de livro, não estou aqui para te motivar à toa, não estou aqui para falar coisas que só são aplicáveis para determinadas pessoas e não são aplicadas para a maioria. Estou falando da minha vida e é isso. Se você está motivado, foda-se, o problema é seu. Pega aqui e usa da maneira que você quiser. Eu estou falando o seguinte, de fato, se você está desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida, motivação para sair daí. E eu vou te falar um negócio, por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa para te deixar desconfortável. Porque é só assim que você evolui. É só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto. Ninguém.